Olá, seja bem-vindo ao Investidor em Ação e nesse tempo de quarentena, nessa videochamada aqui com o Gilvan Bueno, que é especialista em investimentos e é membro da Comissão Especial de Finanças do CRA-RJ. Seja bem-vindo, Gilvan. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Devido à necessidade do isolamento social, acreditamos que esse é o melhor cenário para realizarmos esse encontro. Muito obrigado pelo convite e todos em casa. Gilvan, esse é um cenário que não estava previsto e que agora a gente está completamente imerso em uma situação que coloca pequenos e médios empreendedores numa situação bem complicada no que diz respeito a finanças, né? Eu tenho procurado nos últimos dias realizar diversas literaturas para recordar no tempo o momento que você teve oferta e demanda sendo paralisada de maneira simultânea, porque essa pergunta que você fez é a pergunta que todos estamos fazendo. Como aconteceu no passado, que a gente possa usar um exemplo do passado para responder esses impactos atuais. Bem, quando a gente faz uma regressão no tempo, só a crise de 29 você teve uma paralisação de oferta e demanda. Recentemente, um grande escritor chamado Nouriel Roubini, que previu a catástrofe lá de 2008, ele mostrou que todas as crises elas tinham um período de antecedência, né? Por exemplo, demorava 3 anos, 2 anos, pequenos fatores isolados iam se construindo e chegava uma grave crise. Nesse momento atual, não. A crise chegou em 3 meses e fez já uma grande destruição. Essa semana tivemos a questão do nível de desemprego dos Estados Unidos, que foi assim assustador. Então, o pequeno microempresário ele tem uma dificuldade que não estava no radar de nenhuma casa de análise e você não tinha na história um fenômeno dessa natureza. Nesse sentido, Gilvan, empresas, startups, né, principalmente que estavam querendo talvez se tornar um unicórnio dentro da Bolsa de Investimentos, da Bolsa de Valores, há uma quebra aí nessa expectativa, né? Em um programa passado, que foi muito rico, que nós fizemos lá em 2019, nós falávamos sobre empresas unicórnios, empresas que precisavam de muito aporte de capital e tinham ali a ideia de construir um mercado futuro. Mas perceba, tinham a necessidade de um aporte de capital. Essas empresas elas não têm um fluxo de caixa, ou seja, elas não têm uma geração de receita, elas têm uma expectativa de caixa futuro. Então, elas precisam de um apoio financeiro para construir o seu negócio. E nesse cenário de risco, ou seja, as pessoas estão fugindo de ativos de risco, presenciamos isso nas bolsas de valores pelo mundo todo, onde o Brasil foi duramente impactado, chegou a ter uma queda de mais de 42% no meio dessa crise, mostrando ali uma dificuldade do investidor aceitar esse risco, dessa variação dos preços. E essas empresas iniciantes que querem se tornar unicórnio dependem de um investimento maciço. Então, nesse cenário de risco, o investidor ele acaba se afastando desses investimentos com mais risco e procurando ativos mais seguros. A dificuldade do atual momento é que os ativos mais seguros, leia-se dólar, leia-se commodities, leia-se ouro, também tiveram uma grande depreciação. Então, os principais ativos se depreciaram. Até os títulos públicos federais dos países, principalmente o Brasil, também tiveram uma forte flutuação e a gente precisa entender como é que será essa resposta. Então, esses investidores têm uma dificuldade adicional que não estava no radar deles. Acredito que no final da crise, as empresas que têm bom fluxo de caixa, uma boa gestão ou comercializem um produto, terão ali uma vantagem competitiva. Mas se a crise durar mais tempo do que o previsto e o socorro não chegar rápido, isso pode ser pior ainda. Gilvan, profissionais que são autônomos, que têm as suas microempresas e que têm investimentos, vale a pena retirar esse dinheiro agora que está investido ou vale a pena segurar um pouco, tentar manobrar as situações com aquilo que já está em caixa e esperar uma melhora futura? Qual o melhor caminho a seguir? Retirar o dinheiro que está investido ou deixá-lo lá um pouco? Em 2019, ao longo de muitos encontros, nós falávamos da necessidade de reserva de emergência, né? Uma reserva que fosse ali a questão da educação financeira, né? Que pudesse prever 6 meses do seu caixa. Curiosamente, eu sempre falava 6 meses ou 12 meses. Quem fez a reserva de emergência está super tranquilo. E também existe uma coisa chamada classe dos ativos,
Então, existe classe de ativos com pouca volatilidade e baixo retorno, média volatilidade e médio retorno, alta volatilidade e uma possibilidade de alto retorno. Então, se você fez a premissa número 1, que era construir a sua reserva de emergência, visando ali 6 meses ou 12 meses, você tem um produto que ele não está sofrendo essas flutuações. Você tinha um perfil que queria mais retorno e aceitava mais risco, ou seja, mais incerteza, mais flutuação no preço dos seus ativos, dos seus investimentos, agora talvez não seja um bom momento, porque você vai sair no meio da crise, então com uma forte depreciação. Os mercados estão com muita volatilidade, em 2 dias os mercados tiveram 17% de alta, depois de uma grave queda, mas você tem que entender, se você sair agora, se você tiver um produto de médio ou alto risco, você não vai conseguir capturar o ganho, a volta. Por quê? Se você teve um investimento que caiu 17% e você sai agora, você não vai conseguir ter essa recuperação novamente. Então é preciso aguardar. E aí muitas pessoas têm falando sobre a transferência de renda rápida para esses empreendedores. E muitos empreendedores no Brasil, Josué, não possuíam caixa, não tinha essa reserva de emergência. Acredito que eles precisarão contar com crédito barato, com crédito acessível. E algumas linhas de crédito estão sendo pensadas para eles. Existe uma tramitação no governo de liberar aí quase 600 bilhões de reais para ajudar as empresas. Mas no atual momento, quem tinha reserva de emergência, finalizando a sua resposta, é o momento de usar a reserva de emergência daqueles ativos que não tem muita flutuação, que não sofreram na crise. Agora, quem tinha sua reserva de emergência, fugindo desse conceito básico, tentando mais retorno, é o momento de aguardar, porque o sobe e desce do mercado é muito forte e você não consegue ter uma resposta exata, um momento exato da volta e os acontecimentos que irão acontecer. Tem que pensar no pós-crise, né? Eu acredito que o empreendedor hoje, principalmente o profissional, ele tem que pensar no pós-crise, na capacitação, no novo nível de conhecimento. O empresário, o empreendedor tem que pensar na preservação do seu capital. Os bancos estão aumentando suas linhas de crédito, prolongando os prazos de pagamento. Esse é o momento dessa natureza. Ô Gilvan, agora as empresas que querem se manter, vamos dizer, bem no mercado financeiro, no mercado de investimentos, porque a situação realmente está bem complexa. Mas as empresas que querem ou precisam se manter um pouco mais estabilizadas nesse mercado, quais seriam as principais ações a serem tomadas em uma visão mais geral? A questão número 1 é preservação de capital, preservação do seu caixa. As empresas não estão fazendo os seus caixas receberem novos aportes. Você não está fazendo receita. Nesse momento você tinha dívidas que você precisa pagar. E esse é o momento de você, então, entender quais são as dívidas reais, as suas maiores necessidades que você precisa pagar, negociar os prazos. Os bancos estão alongando suas dívidas, então é o momento de você também alongar suas dívidas. E a sensação número 1, o conselho número 1, vamos colocar assim, é preservação de capital. Você não pode ficar gastando nesse momento sem entender. Uma outra questão são os funcionários. Os funcionários, muitas pessoas têm optado por demissão. Lembrando que a demissão ela é um passivo quando você faz essa demissão, porque você precisa pagar os direitos trabalhistas desses profissionais. Então acaba sendo um custo maior. Algumas empresas têm optado por redução da carga de trabalho e redução do salário. Por exemplo, os profissionais de aviação aceitaram a redução de 80% no salário até a normalização da crise. Acredito que esse seja um caminho de negociação. Mais do que nunca, vai ser necessário usar técnicas de negociação para encontrar esse acordo entre o profissional e o empregador. Muito bem, Gilvan. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Esperamos que o cenário melhore aí para que haja mais investimentos e a economia de fato não seja tão prejudicada e se recupere daquilo que acabar sendo prejudicado inevitavelmente. Correto. Eu queria dizer que é o momento de nós fazermos uma ação coordenada, ressaltando o trabalho do CRA e todos os seus profissionais, como você e todos que compõem o seu time, de ter uma ação coordenada para achar uma solução. Eu acho que brigas individuais não irão ajudar no atual momento. A população precisa de uma resposta e é o momento de nos unirmos, de termos um plano, de um plano estratégico para resolver essa crise. E crises aconteceram e nós superamos. E se todos estivermos unidos, nós iremos conseguir. Siga o exemplo do CRA. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você, Gilvan, e até o nosso próximo encontro. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.
E você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência aqui nesse chat online. Fique bem e até o próximo Investidor em Ação.